Muito bem-vindos a mais uma emissão do programa Ao Sabor do Vento. Hoje, um tema que é recorrente nas emissões deste programa, desde a sua criação em 2011, que é o tema da segurança rodoviária. Desde essa altura que tivemos sempre a oportunidade de ter aqui connosco, em estúdio, seja em rádio, seja aqui em formato TV, um representante da GNR de Tráfico de Bragança. E hoje está comigo o comandante distrital do Departamento de Trânsito, o Sr. Tenente Gonçalves, com quem vamos conversar sobre o ano rodoviário em Portugal em 2025. Vamos tentar saber o que é que se passou de mais importante, de mais grave, neste balanço que a GNR Trânsito faz todos os anos. Sr. Comandante, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui connosco, é um gosto e é um privilégio tê-lo aqui e já agora, se me permite, muito obrigado ao comando da GNR de Bragança pela disponibilidade sempre manifestada ao longo destes anos para estar aqui connosco e ajudar a esclarecer quem nos vê e quem nos ouve. Bem-vindo. Muito obrigado. Sr. Comandante, o ano 2025, o ano rodoviário de 2025, foi um ano complicado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome da Guarda Nacional Republicana e do Comando Territorial de Bragança, em particular do Destacamento de Trânsito, a oportunidade de debater este assunto, que é um assunto que nos é muito querido e pelo qual nós trabalhamos diariamente. O ano rodoviário 2025, infelizmente, mantém ainda um déficit daquilo que é a visão 0-2030, uma visão que é uma estratégia que envolve vários parceiros, emitida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, cujo objetivo é que haja o total de 0 mortos na estrada. E, infelizmente, não se verificou ainda em 2025, ainda há um grande trabalho a fazer, mas pronto, estamos todos os dias na estrada para tentar... Claro, faz parte da vossa política de visibilidade e proximidade, não é? Sim, sem dúvida. Falar de segurança rodoviária, muitas vezes, se calhar infelizmente, o cidadão vê mais a parte repressiva, a parte de levantamento de autos de contraordenação, a quando de uma transgressão rodoviária, mas o nosso papel não é fundamentalmente esse. O nosso papel passa também muito pela sensibilização, pela visibilidade. Estamos presentes na estrada com especial enfoque nos períodos festivos, onde há um aumento do tráfego rodoviário, há um aumento do fluxo de pessoas nas épocas festivas, ainda para mais nesta que é uma região com muita população imigrante, muita população que trabalha cotidianamente nos grandes centros urbanos e quando depois das épocas festivas acaba por retornar aqui à nossa região. Portanto, sim, eu diria que a visibilidade e também a fiscalização, portanto, são dois conceitos que andam interligados, é um dos nossos principais objetivos. Sim. Muito bem. Sr. Comandante, no ano 2025 houve um número muito grande de acidentes. Quais foram as causas mais marcantes que estiveram na origem destes acidentes? Eu trouxe aqui, reunimos um conjunto de informação relativamente à sinistralidade rodoviária e creio que seja pertinente até divulgá-la com alguns dados aqui específicos, até para o próprio cidadão em casa perceber um bocadinho mais da realidade rodoviária do nosso distrito. Como referiu, efetivamente, o ano 2025 houve bastantes acidentes rodoviários no nosso distrito. Portanto, houve um total de 1.109 acidentes rodoviários, o que representa, comparativamente ao período homólogo, um acréscimo de 11,3%. Portanto, ou seja, 103 acidentes a mais do que no ano passado. Relativamente, também seja pertinente frisar, relativamente à tipologia dos acidentes. Portanto, 815 acidentes apenas com danos materiais, 236 acidentes com feridos leves, dos quais resultaram 320 feridos leves, 44 acidentes com feridos graves, tendo resultado 52 feridos graves desses acidentes, e, por último, e elementar, o mais grave, 14 acidentes com vítimas mortais, dos quais resultaram 18 vítimas mortais, que nós lamentamos, obviamente. Portanto, houve sim um acréscimo da sinistralidade rodoviária no nosso distrito.
nós, no nosso estudo, tentámos perceber o que é que poderá ter motivado esse acréscimo e subdividimos, portanto, classificámos na tipologia dos acidentes pelas várias maneiras como esses acidentes ocorreram. Portanto, temos em primeiro lugar os despistes, tivemos também um conjunto significativo de colisões e, por último, tivemos também alguns, um pouco residual, 9,5%, de atropelamentos a peões, o que nos preocupa também muito, porque resultam sempre feridos. Sr. Comandante, este aumento de sinistralidade tem também a implicação do número de veículos que aumentou a circularem na estrada? Eu diria que, uma vez que grande parte daquilo que foi a nossa investigação dos acidentes de viação ocorridos, tal como é padrão também no resto do país, a grande componente é o erro humano. E sendo o erro humano, poderemos fazer essa interligação de que o aumento do fluxo rodoviário que se verificou é significativo também, ou significa também um aumento do número de acidentes. Portanto, o erro humano, falava há pouco do triângulo da segurança rodoviária, existem 3 fatores interdisciplinares que se coligam entre si quando falamos de segurança rodoviária. Portanto, temos o veículo, o ser humano e a via. E já foram elaborados muitos estudos, nomeadamente pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em que o fator humano é aquele que é o mais provável de ser a causa do acidente, o erro humano. Sim. Falou aí do aumento, um número muito importante de atropelamentos, de peões. Eu li numa notícia num jornal de publicação nacional que este ano, 2025, houve mais de 5.000 atropelamentos. Isto é de facto muito grave. Sem dúvida. Os atropelamentos são uma preocupação que nós temos em conta relativamente à segurança rodoviária e muitos deles também estão ligados com comportamentos de risco no ato da condução. Mas também há a componente humana do peão, não é? Sim. Não podemos negar essa hipótese. Contudo, nós, enquanto agentes fiscalizadores de trânsito, temos especial atenção a alguns comportamentos, como é o caso da utilização do telemóvel. Nós temos, por exemplo, numa cidade, o trânsito flui a uma velocidade diminuta. Há uma tentação, uma tendência para o condutor fazer uso do telemóvel. E numa questão de 2, 3 segundos em que ele desvia a sua atenção da condução, pode-se dar ali um... Claro, é evidente. Sr. Neto, em todo este processo da segurança rodoviária, na sua perspectiva e na perspectiva da GNR, há vários fatores que nós temos que ter sempre em consideração. Pronto. Falou-se há um bocado da questão da manutenção do veículo. Eu acho que a manutenção do veículo muitas vezes não é tomada a sério pelo proprietário do mesmo. Recorre-se a pneus seminovos, recorre-se a óleos que não são específicos para o carro porque são mais económicos, recorre-se a muitas outras questões. O que, na minha maneira de ver, é um procedimento que pode trazer riscos no futuro durante a condução. Sem dúvida que, portanto, o veículo tem um papel preponderante na segurança rodoviária. Sobretudo os pneus. Sim, o pneumático efetivamente é aquilo que nos liga à estrada, não é? Sim, sem dúvida. Principalmente, portanto, quando entramos na época das chuvas, em que o piso se encontra escorregadio, há a formação de gelo, de geada, e, portanto, isso vai diminuir a aderência do pneumático à via. Contudo, nós, em termos de fiscalização, portanto, como é sabido, existem as inspeções periódicas obrigatórias, que têm como principal objetivo, portanto, aferir as condições de circulação de um determinado veículo na via. Portanto, já existe esse mecanismo anual que permite garantir que o mínimo das condições estão reunidas. Contudo, não é suficiente.
E daí a nossa preocupação quanto à fiscalização de, efetivamente, controlar o estado do pneumático, a quando da ocorrência de um acidente de viação, se houver danos nos sistemas de travagem, de direção, o veículo fica apreendido e sujeito a uma inspeção extraordinária, uma inspeção B, por exemplo. Mas sem dúvida que há pequenas coisas que o próprio condutor, aliás, são comportamentos que são ensinados a quando da tirada da carta de condução. Verificar o nível do óleo, se bem que também agora com estes sistemas das novas gerações de automóveis, acaba tudo por estar bastante graficado no painel da viatura. Contudo, por exemplo, o friso do pneumático não. Tem que haver essa preocupação do condutor. O condutor, há certos comportamentos, como o sentir na condução da resposta do pneumático a uma curvatura, em que o condutor tem que ter essa preocupação para aumentar, portanto, a sua própria segurança e a dos restantes utentes da via. Claro, mas também houve muitas infrações que foram enunciadas por falta de inspeção periódica. Correto. Relativamente, portanto, falámos um bocadinho da nossa parte de sensibilização. Portanto, não é de estranhar se nestas épocas festivas virem uma patrulha do trânsito, militares do destacamento de trânsito, nos acessos às localidades, nas vias de aceleração, para também demonstrar que estamos presentes e que queremos dissuadir a prática de comportamentos de risco na estrada. Contudo, também existe a parte da fiscalização. Falando da fiscalização, e também preparamos aqui alguns dados para podermos abertamente apresentar aquilo que foi a nossa ação de fiscalização no ano transato, foram fiscalizados 84.721 veículos, dos quais se detectaram 7.407 infrações. Pronto. Dentro destas infrações detectadas, 17% correspondeu a excesso de velocidade, que é também preocupante. A ausência de inspeção periódica obrigatória, 14% deste total de infrações detectadas. E também importante, é uma temática que é apenas ou maioritariamente fiscalizada pelo trânsito, infrações relacionadas com o tacógrafo, portanto, veículos pesados. O excesso de velocidade talvez seja aquele que nos preocupe mais, porque é uma infração do qual decorre, é um comportamento de risco que compromete a segurança do próprio condutor, dos outros passageiros do veículo, dos outros utentes da via e dos quais inevitavelmente contribui para o aumento da probabilidade da ocorrência de um acidente de viação. Sim. Sr. Comandante, o final do ano passado, 2025, foi um ano terrível em termos climatéricos. Puseram-se muitos problemas à corporação durante esse período? A Guarda Nacional Republicana, todo o dispositivo esteve presente e acompanhou portanto, as intempéries que ocorreram. O trânsito com uma especial atenção ao ambiente rodoviário, porque o ambiente rodoviário é um ambiente em que, num curto período de tempo, dada a velocidade em que se percorre as vias, as fatalidades ocorrem muito rápido. E um acidente numa rodovia, numa autoestrada, rapidamente se pode transformar numa catástrofe, num acidente com um choque em cadeia, uma colisão de vários veículos. Portanto, é um ambiente que tem especificidades muito próprias. Relativamente, tivemos um caso na A1, creio que foi bastante até noticiado, de uma derrocada num tabuleiro na própria via, na autoestrada. A Guarda Nacional Republicana, e falando especificamente da especialidade do trânsito, tem um papel muito importante nesse sentido. E há duas maneiras de atuarmos, preventivamente ou reativamente. Então, quando da nossa análise das condições de segurança da via conseguimos, mais ou menos, dentro daquilo que são as nossas capacidades, de prever a ocorrência de uma determinada calamidade na via, preventivamente fazemos o corte da via. Fazemos o corte da via, redirecionamos o trânsito, sensibilizamos relativamente às vias alternativas para que o fluxo rodoviário, apesar de condicionado, não fique estanque. Relativamente aos nossos cortes reativos, portanto, é quando ocorre uma fatalidade. Temos que fazer a sinalização do acidente, temos que fazer, portanto, garantir que há uma inversão do fluxo da marcha, tem que haver um corte anterior à última saída,
para que tudo ocorra em segurança. Portanto, sim, em coordenação com as restantes valências da GNR, o trânsito teve um papel preponderante nas calamidades. Claro. Há alguns mecanismos que a GNR Trânsito tenha sempre em mente para atuar, ou a atuação é em função da especificidade da ocorrência atmosférica? Relativamente não sei se se está a referir na ocorrência de uma intempérie. Uma intempérie. Relativamente portanto, existe em termos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, existe um conjunto de avisos que são feitos, orientações que são feitas. Infelizmente, muitas vezes há uns fenómenos atmosféricos que ocorrem de forma inopinada. Tentamos sempre, em coordenação com as concessionárias, também perceber o avançar da própria calamidade em si, para perceber as condições de trânsito da via, e fazemos uma avaliação o mais preditiva possível da necessidade ou não, por exemplo, de um corte de uma via. Isso sim. Agora, relativamente à resposta a ocorrências, a Guarda Nacional Republicana funciona através de salas de situação. A sala de situação, no fundo, é onde é que se reúne tudo aquilo que é as ocorrências nas quais a GNR é chamada. E então a articulação dos meios decorre muito daí. Portanto, num cenário de um acidente, pode ir só o trânsito, como pode ser reforçado com outros meios. Coordenamos também com as outras entidades da Proteção Civil, no caso, por exemplo, da ativação de um helicóptero para aterrar, por exemplo, no meio de uma autoestrada, para a evacuação de um ferido. Portanto, creio que sim, que tenhamos uma boa relação, tanto dentro da nossa instituição com as outras especialidades, como também com outros agentes da Proteção Civil e de Segurança Rodoviária. Muito bem. Sr. Tenente, eu tinha curiosidade em conversar uma coisa consigo, mas tenho algumas reservas. Porque eu sei que não é comportamento da GNR, de maneira alguma, comentar leis. Mas eu gostava de saber a sua opinião sobre estas mudanças que estão a acontecer agora e que já há alguns países onde isso é uma realidade, que é a condução com a figura do tutor. Qual é a vossa opinião? Sem entrarmos em especificações de lei, é benéfico, não é benéfico? É mais uma opinião de caráter, digamos, não institucional. O que posso dizer relativamente a essa matéria é uma excelente questão. E é uma questão que, efetivamente, nós, que todos os dias lutamos para que a segurança rodoviária seja uma realidade, nos sensibiliza. Como disse bem, a Guarda Nacional Republicana e o trânsito também, nós temos uma velha máxima que é: a lei não discutimos, fazemos cumprir. Contudo, logicamente também pensamos sobre estes assuntos. O legislador, à semelhança daquilo que é uma prática já implementada em outros países, achou por bem esta alteração legislativa, que, diga-se de passagem, também tem que cumprir um conjunto de pressupostos para que a figura do tutor possa efetivamente auxiliar o instruendo na aprendizagem da condução. Esperamos que, após um espaço amostral considerável, possamos retirar boas ilações e pronto, e que não se comprometa de forma alguma aquilo que é a boa instrução dos futuros condutores. Isso sim é uma preocupação, é que os nossos jovens futuros condutores tenham comportamentos cívicos, sejam condutores exemplares e que contribuam para a segurança rodoviária. Esperemos bem que sim. Para o bem de todos nós, exatamente. Não é? Sr. Tenente, nós estamos a chegar, estamos praticamente em cima da Páscoa. Há algumas ações previstas para esta época? A Operação Páscoa, à semelhança da Operação Natal, Ano Novo, a Operação Verão Seguro também, é um momento em que as forças de segurança, a GNR e a especialidade do trânsito em específico, têm muita atenção a este período festivo. Falávamos no início que é um momento, especialmente para esta região, há um aumento abrupto do fluxo rodoviário.
na casa das centenas de milhares. A Guarda Nacional Republicana tem uma diretiva operacional, portanto tem uma operação que decorre do escalão superior de comando da Guarda e que depois é adaptada à nossa região, aqui em termos do Comando Territorial de Bragança, do Destacamento de Trânsito de Bragança. A especialidade do trânsito também tem a Unidade Nacional de Trânsito, em que todos em conjunto é coordenado uma estratégia conjunta, passando a redundância, para que possamos trabalhar várias vertentes. Temos uma parte essencial de presença no terreno. É importante que os condutores passem por um carro da patrulha da Guarda Nacional Republicana. Percebam que, se necessitarem de algo, estaremos ali para os ajudar. Também há um efeito dissuasor da prática de comportamentos de risco e também temos a parte da fiscalização. Na Operação Páscoa há efetivamente um grande acréscimo da nossa parte de presença no terreno. Vamos ter várias ações de fiscalização coordenadas em todo o distrito. Vamos ter especial atenção ao consumo de bebidas alcoólicas, que é também um dos comportamentos de risco quando falamos de condução. Ao excesso de velocidade, portanto, sim, irá haver controlo de excessos de velocidade e às restantes contornações rodoviárias genéricas. Mas sim, temos planeado estar bastante presentes no terreno, tanto na parte da sensibilização, da prevenção, mas também da fiscalização. Da fiscalização. Bom, Sr. Tenente, eu espero que tenhamos mais oportunidades no futuro de termos novas conversas aqui. Seguramente essas oportunidades irão sugerir com novos temas para podermos elucidar quem nos vê e quem nos ouve, porque eu acho que é muito importante quando a GNR Trânsito está aqui e fala lá para casa, para as pessoas ficarem a pensar naquilo que fazem bem, naquilo que fazem menos bem. Não vou referir aquilo que fazem mal. Não, é aquilo que se faz bem e aquilo que se faz menos bem, porque a intenção é melhorar todos os dias. E, portanto, seguramente não faltarão novas oportunidades de conversarmos aqui e termos aqui também o nosso comentador residente, que é instrutor de condução, o João Almeida, que seguramente fará perguntas também muito pertinentes. Resta-me desejar-lhe a si, aos seus e a toda a corporação uma feliz e santa Páscoa, em que não tenham muitas complicações na estrada, corra tudo calma e serenamente e sem perda de vidas, que é o mais importante, e que seja de facto para todos, para nós, para aquelas pessoas que estão lá em casa e nos veem e que nos ouvem, para a GNR e para as forças de segurança, que seja de facto uma Páscoa cheia de paz e de felicidade. Nós agradecemos, da nossa parte, agradecemos o convite e para nós é muito importante sensibilizar o cidadão. Nós, como disse, e gostaria de terminar com esse pequeno apelo, nós existimos para evitar, para reduzir ao máximo a sinistralidade rodoviária, para que toda a gente que sai de casa e que se predispõe a fazer uma viagem possa chegar a casa em segurança. Tudo o resto é acessório. Portanto, que as pessoas tenham também uma boa época festiva. Esperemos que não ter que lamentar no final desta época nenhuma vítima mortal. E mais uma vez, sim, reiterar o nosso compromisso para com o cidadão e para com também a rádio, para ajudar a sensibilizar os nossos condutores. Sr. Tenente João Gonçalves, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Para todos vós, continuação de uma boa época festiva, que tudo esteja bem convosco, com as vossas famílias, e um grande abraço para todos vós. Sr. Tenente, muito obrigado. Muito obrigado por estarem desse lado.